Olá, povo de Deus, sábado da 7ª semana do Tempo Comum, 26 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 5, de 13 a 20 e Marcos 10, de 13 a 16. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Terminamos hoje a leitura da carta de Tiago com várias exortações, sobretudo para que se acredite no poder da oração. Tiago tinha insistido para que não se usasse o nome de Deus em vão. Por outro lado, no texto de hoje, diz como é importante contar com Deus em todas as circunstâncias da vida. Toda a nossa existência, nas mais diversas situações, tristes ou alegres, pode e deve ser acompanhada pela oração. Tiago aponta concretamente a situação da doença. O fiel doente deve dirigir-se a Deus e aos irmãos para receber a força necessária a essa situação. Os presbíteros da comunidade, chamados a intervir com orações e gestos precisos pela autoridade que lhes vem do Senhor, revelam uma praxe usada na primitiva igreja. Muito interessante outra prática evocada por Tiago, que infelizmente caiu em desuso. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados. Não havia a prática da confissão auricular, somente entre o fiel e o presbítero da comunidade. Portanto, seguia-se mais ou menos o critério que está explicitado em Mateus 18, onde o irmão ou irmã pecadores devem ser admoestados por etapas até ser apresentado para a comunidade, e somente esta terá o poder de aplicar a sanção máxima, ou seja, a excomunhão do fiel. Outra forma de se obter o perdão é com a prática da caridade em relação aos irmãos e irmãs que se desviam. Na carta de Pedro aparece a recomendação de que o amor cobre uma multidão de pecados. Tiago vincula o perdão dos pecados à prática da caridade com os irmãos e irmãs, sobretudo com aqueles que se perderam no caminho. Isso é interessante, pois revela que as primeiras comunidades davam um conteúdo concreto ao caminho penitencial, porque o que interessava mesmo era a reconciliação dos irmãos e irmãs com a comunidade. Isso porque se entendia que o pecado que podia sim ofender a Deus era antes uma ruptura no relacionamento comunitário.
Marcos 10, 13 e 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A cena do evangelho de hoje está em profunda conexão com a de ontem. Uma vez mais nos servimos da pertinente reflexão do exegeta Luiz Alonso Schecker. Ao contexto geral do matrimônio pertencem também as crianças. Eram desejadas e estimadas como prolongamento de uma vida limitada. Eram bem tratadas, mas até a maturidade responsável não gozavam de plena consideração. Não sendo capazes de acumular méritos com as observâncias, não podiam aspirar ao reino futuro. Exatamente essa capacidade de merecer as mantém capazes de receber gratuitamente, que é a condição para entrar no reino que Jesus anuncia, o que os discípulos não conseguiam entender. Marcos transforma uma ou várias sentenças de Jesus sobre as crianças numa cena que se conjuga gestos com ensinamento. A atitude dos discípulos serve de contraste. Poderia representar uma tendência da comunidade, porém seria extrapolar demais usar o texto de hoje para referir-se ao batismo de crianças, como alguns o fazem. Ser acolhido na comunidade é um gesto que se faz até mesmo aos catecúmenos, quando adultos, ao entrar no processo de iniciação ao mistério de Cristo. As crianças são merecedoras de carinho, têm livre acesso a Jesus e ninguém deve impedi-las. São, além disso, exemplo de como acolher o reino de Deus. Por qual qualidade? Seguramente pela simplicidade, pela acolhida sem preconceitos, também pelo abandono confiante, contrastando com a autossuficiência tão própria dos adultos. Também as crianças têm um espírito filial, que passa meio despercebido aos adultos. As crianças e a bênção de Jesus são já um acolhê-las no reino. Importante vermos nosso texto de hoje como um indicativo de sinais do reino. E nesse sentido, é fundamental a renúncia ao orgulho e à arrogância. Daí o elogio de Jesus às crianças, pois elas apontam para a gratuidade nas relações, tão necessária para o testemunho do reino. Para Jesus, o reino é um dom de Deus, que é preciso receber com disponibilidade. As crianças são as pessoas mais disponíveis para acolher dons, porque são pequenas e pobres, sem seguranças a defender ou privilégios a reclamar. Assim devem ser os discípulos de Jesus, porque o reino não é uma conquista pessoal, mas dom gratuito de Deus a esperar e a acolher com simplicidade e confiança. Ao abraçar as crianças, Jesus elimina toda a distância entre ele e as crianças e torna-se modelo daquela vida a que se chama de infância espiritual. De fato, dirige-se ao Pai com a palavra Abba, submete-se à sua vontade, abandona-se nas suas mãos.
O grande desafio para nós é nos mantermos com o espírito de criança, acolhedor e desarmado, depois de termos alcançado a idade adulta. Não deixemos morrer a criança que ainda habita dentro de nós. Afinal, somente assim recebemos na gratuidade o reino de Deus. Um beijo no seu coração.